Agora vamos ao momento político que estamos vivendo no Brasil, e ele coloca até acima de figuras notórias, um governador com grande aprovação, que é o Caiado, lá em Goiás, e o outro governador de Minas Gerais também com excelente aprovação, que aliás, os dois já tiveram aqui, o Zema e o Caiado, aqui no programa, e o senhor chega aqui sem toda essa tradição política, sem ter exercido posições de peso como governador de Minas e de Goiás, e chega muito bem, numa terceira posição, aí atrás ainda do Lula e do próprio Flávio, do senador Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo esse momento, essa sua posição agora, a tendência para crescer? Tem como derrubar essa posição do Lula e mesmo do Flávio Bolsonaro? Bom, eu vejo com muita naturalidade. Minha pré-campanha é maior do que a deles e você havia mencionado tradição. Eu tenho bem mais tradição na política que o Zema. Eu montei o MBL em 2014. O Zema concorreu para governador em 2018, não tinha participação política alguma. O Caiado tem uma tradição. Fundaram o Novo mais ou menos na mesma época, né? Pois é. O Caiado, ele concorre para o governo do Estado, ele tem uma experiência no executivo só agora, também a partir de 2018. Ele foi senador. Foi senador, mas no executivo, sim, só agora. Foi agora. E aí, do ponto de vista político, eu não me considero para trás de nenhum deles. Basta ver que eu sou o presidente do meu próprio partido. Eu não preciso pedir a aprovação de ninguém para fazer as declarações que eu faço. Eu sou um líder melhor. O que eu digo com relação apenas a eles, figuras que eu respeito. Eu acho que quem dera a eleição fosse eu, Caiado, Zema discutindo o Brasil. Não é. Seria até uma dádiva. Seria uma dádiva. Eu tenho duas figuras que estão na nossa frente, que é o Flávio e o Lula. E eu tenho liberdade de atacá-los. Plena. E isso me qualifica, portanto, como um líder superior. Porque apenas quem lidera aponta a direção e aponta o caminho. E é isso que o meu grupo político faz. Por isso que eu inspiro mais os jovens e por isso que eu ultrapassei eles. Eu apresento uma tendência de crescimento muito maior. Há pesquisas que captam isso com uma intensidade maior. Por exemplo, a Atlas. A Atlas é a pesquisa que acertou praticamente todas as últimas eleições no mundo. Acertou agora o Equador, tinha acertado o Chile, acertou Bolívia, acertou a Argentina, acertou a eleição na Hungria, que é uma eleição dificílima, um regime meio fechado. E vai acertar a brasileira. E nesse sentido, na Atlas, eu vou buscar já os 10%. O que eu preciso fazer? Eu tinha botado uma meta para mim. Eu preciso ter o partido pronto até o final do ano passado. Consegui. Eu preciso aparecer nas pesquisas. Apareci. Eu preciso ultrapassar os governadores. Ultrapassei. E a última meta era, preciso bater 10% até as vésperas da eleição. Para a data inicial, que é o meio de janeiro. Meio de agosto. Também conseguirei. Com isso nas mãos, eu vou poder fazer a troca do eleitorado que vai fazer o voto útil contra o Lula. Vai falar, poxa, esse rapaz, ele tem potencial de crescimento, ele já passou dos 10% e tem chance de vencer o Lula no segundo turno. O Flávio é certeza de derrota. Então, a votação, os números que o Flávio apresenta hoje são números fictícios, são números de uma pessoa que vai perder de qualquer forma. De nada adianta você investir em uma candidatura ali no primeiro turno se todo mundo sabe que a derrota é certa. Aí vem uma questão, o senhor que já foi bolsonarista, né? Não foi? Não. Eu apoiei no segundo turno de 2018. Tá bom, não foi notoriamente bolsonarista, apoiou o Bolsonaro. Só no segundo turno. Que erros cometeu o ex-presidente Jair Bolsonaro para chegar nesse momento que está sendo até rude com ele, que está com problemas sérios de saúde, né? Sim. E está em prisão domiciliar. Que erros ele cometeu e para deixar esse flanco aberto para a esquerda? Pois bem, são muitos, eu teria que fazer uma lista quase colossal, mas em nome do tempo eu vou ter que... Os principais. Ele no início não tinha um projeto de Brasil. Quando ele assume o poder, ele não sabia o que fazer. O problema é como se eu estivesse agora saindo com uma atriz muito famosa de Hollywood quando eu tinha 18 anos, que era um menino muito bobo. Eu ia estar com aquele mulherão comigo e falar, o que eu vou fazer agora? Eu não saberia, porque eu era um menino. Nesse sentido, o Jair Bolsonaro não estava qualificado para assumir um país como o Brasil. Ele não tinha propostas, ele não tinha projeto, ele não tinha nada. Ele teve que tocar no começo do mandato dele uma reforma da Previdência que ele nem sabia como defender. Então, não ter projeto fez com que ele passasse praticamente metade do mandato empurrando o governo ladeira acima e ainda dando declarações muito ruins. Ele destruiu o principal instrumento que levou ao poder, que foi a Operação Lava Jato. Ao destruir a Operação Lava Jato, ele criou o superpoder do judiciário. Ele entrega isso. E na hora de defender o filho, que é a verdade, uma série de acordos foram feitos com o STF para proteger o Flávio da cadeia por conta do escândalo da rachadinha, ele entregou todo o poder para o STF e devolveu, com a destruição do Lava Jato, Lula às ruas. E aí o PT voltou ao poder. E aí ele imaginava que o STF ia ter clemência dele. Falar, não, tudo bem, você entregou todas essas coisas, agora vai ficar... Não, o STF não tem clemência. O Alexandre de Moraes foi meu professor na faculdade. Burro ele não é. E não, longe disso. E ele é implacável. O Alexandre de Moraes gosta de guerra. Ele gosta de guerra. É a tendência dele, ele é um homem belicoso.
E se você quiser uma guerra contra ele, você tem que entender que ele vai entregar a guerra de volta a você. Não espere clemência de um homem como Alexandre de Moraes. O Bolsonaro esperou clemência até no julgamento dele, quando ficou, venha ser meu vice. Não se fala isso. Que bobagem. Aquilo é uma bobagem. Então, ele perdeu. E ele perdeu, e o movimento que ele criou do bolsonarismo está morto. Está morto. E eu falo isso num estado que existe ainda muitas pessoas que são bolsonaristas. Não há mais uma causa. Qual é a causa do bolsonarismo? Não, existe uma legião ainda de bolsonaristas. Sim, mas é como se fosse um exército perdido, sem comando. Porque não há comando, porque não há projeto, não há sonho. Qual é o sonho do Flávio Bolsonaro para o Brasil? Ninguém sabe. Flávio Bolsonaro perguntaram, qual é a sua proposta? Eu não vou falar porque tira voto. O que é isso? Isso é uma insanidade. O que eu proponho para essas pessoas que são bolsonaristas? Olha, eu já liderei vocês. O impeachment da Dilma, quem liderou as ruas fui eu. Quem apoia a Lava Jato foi eu. Quando o Bolsonaro entregou a Lava Jato para o STF, eu critiquei o Bolsonaro e vocês, bolsonaristas, falaram para mim, você é comunista. Pois bem, quem estava certo no final? Era eu. Meu grupo político, a gente estava certo. A gente avisou, o Bolsonaro está vendendo aquilo que o colocou no poder e aquilo que destruiu a esquerda para salvar um filho que é corrupto. E veja só que eu encontro agora nas eleições. O filho corrupto, o filho fraco, o filho que não gosta de trabalhar, o filho que cede para a esquerda o tempo todo. Ele vai perder para o Lula. Eu não perco para o Lula. Com uma breve história, eu encontrei o Lula pela primeira vez na vida no ano de 1989, final do Campeonato Brasileiro de São Paulo e Vasco. O Lula foi lá torcer pro Vasco. Eu sou, infelizmente, de São Paulo, eu só apanho, né? Inclusive do Inter aqui. Bom, aí não concordamos, eu sou santista. Fui lá, o Lula estava torcendo pro Vasco, e meu pai falou assim, olha, Renan, fala pro Lula ali o que o papai gosta de falar dele na TV. Aí eu mandei o Lula para um lugar não muito digno, e eu falei, nossa, fiz algo grande. Quem diria o destino que eu vou reencontrar o Lula nos debates agora? Não vou fazer, não vou ser grosseiro ali, claro, mas eu vou encerrar a carreira do Lula. Esse é o meu objetivo, eu vou encerrar a carreira do Lula em grande estilo. O senhor, claro, que causa uma enorme surpresa no país e obviamente, pessoas que surgem como o senhor e o Pablo Marçal. Qual é a sua diferença com o Pablo Marçal? Essa questão, que tem muita gente comparando ao Pablo Marçal. Acho que as pessoas comparam pelo fenômeno de redes, mas eu e ele somos água e óleo. Sim. Eu sou uma pessoa séria, eu tenho um projeto político sério e o Pablo Marçal ele é especializado em convencer as pessoas a adquirir alguma coisa que ele queira muito rápido. Eu falo para as pessoas que as coisas serão difíceis, não que as coisas serão fáceis. O Pablo Marçal, ele pilotava carro de Fórmula 1 melhor que o Ayrton Senna, ele lutou contra um tubarão e matou um tubarão. Ele inventa umas histórias, assim, que não tem nenhum sentido. Eu aviso para as pessoas, eu vou precisar fazer reformas muito difíceis econômicas e vai ser difícil por pelo menos um ano. Eu aviso as pessoas, olha, não será fácil destruir o crime organizado como eles estão vendendo. Eu aviso para as pessoas, olha, eu vou precisar desenvolver a região Nordeste, tá? E eu vou ter que destruir as oligarquias locais. Eu aviso para as pessoas que as reformas que nós faremos são reformas impopulares. Eu não estou aqui a fim de fazer amigo, eu estou a fim de resolver problema. E o problema dos políticos brasileiros... Uma boa escola para o senhor é o Milei, na Argentina? Exatamente porque o Milei, ele cometeu uma coisa que eu chamo de sincericídio. E o que é o sincericídio? Ele chegou para o eleitor argentino, que está acostumado com populismo... Só que sincericídio mata quem exerce. Não foi o caso do Milei, ele foi vitorioso. Sim. Sendo sincero, ele se tornou vitorioso. Exato. E você pega um táxi em Buenos Aires e as pessoas estão lá, especialmente no ano passado, no começo eu fui lá, o taxista sofrendo, mas ele falou, mas ele avisou, o louco avisou, que nós passaríamos por um período difícil por um tempo, mas depois ia melhorar. E agora está melhorando. Agora o turismo está chegando, a inflação está sempre numa rota de queda, as contas públicas resolvendo. Receberam investimentos bilionários para um data center ali. Está voltando a ter um surto de industrialização em alguns setores. Eu estou vendo aqui o Peter Thiel, que é o empresário de venture capital mais importante do mundo, se instalando, se mudando para Buenos Aires. O clima mudou. Então, qual é o recado que o Milei passou para a população? Não será fácil. E a população não é idiota. A aliança dele com o Trump... Talvez possa ser, o senhor sendo eleito, a mesma aliança que pode se estabelecer no Brasil? Eu estive na Casa Branca nesse ano. Não conversei com o Trump, no caso, mas eu conversei com pessoas do governo dele. Naturalmente, ele tem uma amizade com os Bolsonaro. E eles sabem o que eu penso. O que eu quero dos Estados Unidos é o seguinte. Eu quero que eles ajudem na questão das terras raras. O Brasil até a cadeia das terras raras aqui. Eu farei as reformas de competitividade e os Estados Unidos dependem das terras raras brasileiras para ter uma indústria do século XXI independente da China. Só que eu não vou querer ser só um explorador e um exportador de material simples. Eu quero assim, vocês vão fazer o jato F-35 que vai 0,5 tonelada de terra rara e essa 0,5 tonelada é brasileira? Eu quero fazer componentes do F-35 e eu quero o F-35 nosso. Eu quero que o Brasil seja uma das 5 maiores potências do mundo. É isso que eu falei para a turma deles e falei, também quero sua ajuda com a parte logística e técnica para destruir o crime organizado. E também quero que o Brasil ajude a destruir o crime organizado na América Latina inteira. Eu quero o Brasil sendo tratado como potência, não como caudatário. E eles sonham com isso. Então dá para ter uma nova postura com eles. O Bolsonaro calcou muito a questão das riquezas brasileiras em cima do nióbio. Subiu a presidência e simplesmente passou 4 anos e acabou o nióbio. Não falou mais em nióbio. Exato. Porque o Bolsonaro carece de imaginação.
e de projeto. O Bolsonaro tinha chavões. Ah, eu vou acabar com a vagabundagem. Tá, mas o que tem para depois do chavão? Tipo Collor, né? Exato. Vou caçar marajá. Não caçou nenhum marajá. Que foi do Lula agora a picanha e a cerveja. É sempre um chavão jogado no ar e o chavão não vem com projeto. Problema nenhum com o chavão. O pessoal criou um slogan meio que de maneira independente, lá chama Prendeu, Matou. Sobre trazer a política de El Salvador. Só que assim, é direito penal do inimigo, a gente tem todos os projetos de lei, livros publicados. Eu tenho 6 livros publicados nossos, chama Livro Amarelo. Até por isso... Estamos de amarelo aqui. Não entregou para o Marçal vender os seus livros? Ele vai vender. Ele é um grande vendedor, né? É um grande vendedor, mas só vende porcaria, né? Se ele vê um produto bom, ele tira isso daqui. Então... É boa. Não sei. Mas eu acho que a comparação sua com o Milei, né, eu acho que para quem pensa uma nação, quem pensa um processo de desenvolvimento econômico para um país... como ele pensou na Argentina, e se o senhor pensa assim, eu acho que tem condições de, até usando o exemplo dele, de trazer isso para o Brasil e ter sucesso. Ele criou um instrumento muito simples, lá que foi a motosserra. Uhum. O senhor vai ter o seu instrumento? Eu vou até anunciar em primeira mão, né? Porque aconteceu sem querer lá no Belém do Pará. Eu ia num programa de televisão, como eu vim aqui hoje, e antes eu estava numa favela gravando vídeos. E aí eu sujei meu tênis e tive que usar galocha. Eu estava de galocha no meio da favela em Belém do Pará. Aí, Renan, corre que você está atrasado, você tem 5 minutos para chegar na TV. Lá ainda existe galocha, então? Fui de galocha para televisão, num programa de pé. E aí o apresentador, você está de galocha aqui? Eu falei, tô. E aí esse é o nosso time, porque a gente é o Brasil que vai tá atolado e eu vou tirar o Brasil do atoleiro. Então vamos de galocha. Então, eu não sabia dessa, muito boa. O senhor é o primeiro a saber, vai inclusive tema da nossa campanha. Maravilha.